capítulo 2, no verso 1 ao 10. Vamos ler essa história juntas. Acredito que você saiba de quem eu estou falando. Para essa noite eu quero ministrar uma mensagem com o tema Joquebede, um exemplo de mãe que desafia o impossível com fé. Glória a Deus. Vou repetir. Joquebede, um exemplo de mãe que desafia o impossível com fé. E você vai entender o porquê essa mãe é uma inspiração para mim e para você nessa noite, que é mãe. E até você também que não é mãe. Mas você vai ver o exemplo de uma mulher que se posiciona, como ela consegue mudar o cenário quando há um posicionamento. Como ela consegue fazer de um decreto de morte, um decreto de opressão. Você vai entender até o final dessa mensagem o quanto essa mulher, essa mãe, confiou no Senhor Jesus e teve vitória. E esse decreto na vida dela, na casa dela, não teve força, não teve poder, não se concluiu por causa de um posicionamento da coragem dessa mãe e de uma estratégia divina, que eu falo que é uma estratégia que Deus assim concedeu a essa mulher. Por isso que eu e você, mãe, precisamos pedir estratégia para Deus e sabedoria para criarmos os nossos filhos, para compreendê-los, para ajudá-los nas suas fases de crescimento. Amém? Vamos ler o texto juntas? Êxodo, capítulo 2, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quantos meses, mulheres? Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, armando o menino, aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamenta-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. E você glorifica a Deus. Aleluia. Irmãs, dobre a sua atenção agora, para que você possa compreender o contexto dessa história e entender a narração desse texto. O povo hebreu, naquela época, vivia sobre uma opressão do Egito. Eles eram escravos nessa época. E o faraó, naquele tempo, ele decretou que todos os meninos, toda criança, homem nascida, era para ser assassinado. E as meninas, elas poderiam deixar viver, mas os recém-nascidos meninos, eles tinham que matar. E por que isso, pastora?
o faraó, o rei naquela época, decretou isso? É porque o faraó, ele temia o crescimento do povo hebreu. Se a gente lê o capítulo 1 de Êxodo, a gente vai ver no verso 15, que diz, verso 22. Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Irmãs. Na verdade, verso 9, capítulo 1, verso 9, diz assim: disse ao seu povo, o povo israelita agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se torne ainda mais numeroso, e no caso de guerra, aliam-se aos nossos inimigos, e lutem contra nós, e fujam do país. Olha o medo que Faraó tinha, de ver o povo hebreu crescer, de ver o povo hebreu se multiplicar. E por causa disso, irmãs, Faraó então naquela época, escravizava eles, colocando serviços pesados para eles fazer. E aí é a hora que ele decreta essa ordem. E ele dá ordem às parteiras, Zipra e Pua, duas mulheres hebreias que ajudavam na hora do parto as mulheres a ter os seus filhos. E ele dá essa ordem para essas duas parteiras, para que no momento em que nascesse o recém-nascido, e se fosse menino, elas tinham que matar. Só que as parteiras, vendo a crueldade, o mal que Faraó queria fazer com as crianças, elas não obedeceram essa ordem. Elas não fizeram isso. E por elas não terem obedecido a essa crueldade, a essa ordem maligna de Faraó, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou elas e concedeu a elas a terem as suas próprias famílias. Logo aqui no começo, eu já abro um parênteses para dizer para vocês, mulheres, que quando nós estamos no lado da verdade, do lado daqueles que nós vê que Deus está com ele, não importa o inimigo se levantar, não importa decreto, não importa o que seja. Quando nós escolhemos ficar do lado da verdade, tem vitória para a nossa vida, aleluia. E eu creio nisso. E essas mulheres, agora então, elas não obedecem. E no meio nesse contexto, nós vamos ver também o cenário político que está acontecendo ali. E o cenário político ali é um cenário ali onde somente Faraó, somente o povo egito quer se sair bem e deixar com que o povo hebreu fique ali na escravidão, fazendo todo o serviço pesado, e eles eram oprimidos, porque a Bíblia vai dizer aqui no verso 12, no capítulo 1, no verso 12, vai dizer que todavia quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, aleluia. Olha só, por mais que eles eram oprimidos, quanto mais eles eram oprimidos, mais esse povo aumentava. Então as parteiras viu que Deus era com eles, que Deus amava esse povo, e ela não, então, acata o decreto do rei. Mas a gente vai ver na história que aparece, embora no capítulo 2 não fala o nome dela, mas a gente sabe nos versos a seguir, no capítulo aproximadamente no verso 3, no verso 7, lá fala sobre essa mulher, e lá é revelado o nome dela, Joquebede. E essa mulher, irmãs, ela era escrava também. E ela era a esposa de Arão e mãe de Miriam, de Arão
e de Moisés. Mas o que me chama a atenção nesse fato é que diante desse cenário improvável, de uma ameaça de morte, a gente vai ver uma mulher que mesmo diante de um decreto desse, ela está gerando. Mesmo num decreto desse, num cenário improvável, ela está dando à luz a um filho. E a Bíblia vai dizer, conforme a gente leu aqui, que ela consegue esconder Moisés quando ela tem ele por 3 meses. E a Bíblia diz também que quando ele nasceu, ela viu que ele era bonito. Esse bonito aqui está ligado a algo valioso, está ligado a algo formoso. Ou seja, ela viu que Moisés era uma criança diferente. Toda mãe, inclusive eu, acha o seu filho lindo, maravilhoso. Se eu perguntar para a pastora Ariane, seu Benjamin é lindo? Ela vai falar, com certeza. Mas o meu Benjamin também é lindo, com certeza. Não é mesmo, pastora? Então toda mãe acha seu filho lindo. Só que esse bonito aqui no texto que nós lemos, vai muito além do só ser bonito, como toda mãe acha seu filho bonito. Aqui nesse texto, Joquebede já viu que Moisés era diferente. Joquebede já viu que Moisés era um escolhido, era algo diferente. Porque ela conseguiu, dentro desse cenário, mesmo assim, Deus permitiu ele nascer. E mais do que isso, durante 3 meses, Joquebede consegue esconder ele. Aleluia. Eu imagino, irmã, imaginação minha. Não é fácil você fazer uma criança, um recém-nascido, não chorar. Não fazer um barulhinho, porque recém-nascido geralmente chora com fome, se passa do horário dele ser amamentado. Às vezes tem cólica, não é verdade? Então eu fico imaginando como foi para Joquebede ter que esconder Moisés, para que ele não fosse descoberto e os soldados viessem levá-lo dela. Eu imagino que Miriam teve que tocar muito pandeiro para que fizesse barulho quando ele começasse a chorar. Eu acho que era mais ou menos assim, Moisés, ela já pegava o pandeiro e já começava lá, para que desse abafar um pouco o choro do menino. Eu acredito assim, irmãs. Mas tudo isso tinha um propósito. E eu quero já dizer para você, irmãs, Joquebede teve que, no secreto, esconder o choro, esconder que tinha uma criança dentro de casa. Ela não podia falar para ninguém que o filho dela, Moisés, estava ali com ela. Senão ele corria risco de morte. E até mesmo ela também, por ter desobedecido a lei, o decreto. Então aqui, irmãs, eu já quero dizer para você, nessa noite, uma verdade. Existe recompensa para aquilo que você gera no secreto. Aleluia. Existe recompensa para aquilo que só você e Deus e sua casa sabe. O que você está clamando, pedindo, precisando. Somente Deus. Existe recompensa. Aleluia. Quando está no secreto. Quando você está no secreto com Deus. E aqui então, nós vemos que essa mulher, ela desafiou a ordem naquele momento. E algo interessante aqui, irmãs, que eu quero também dizer, mulheres, é que Joquebede, ela nos ensina que mães cheias de fé podem alterar destino, mesmo em tempos de crise. Aleluia. Tome isso como um exemplo para você. Mães cheias de fé podem alterar destino mesmo em tempos de crise. E para essa noite, eu quero trazer algumas lições que aprendo com essa mulher. Mediante a esse cenário que ela estava, mediante a essa perseguição aos recém-nascidos,
nós vemos uma mãe que se posicionou, uma mãe que teve coragem, uma mãe que fez de tudo para salvar a vida do seu filho, aleluia. E o lindo da história é que vocês conhecem quem foi Moisés. Vocês sabem que Moisés foi o instrumento de Deus para salvar todo o povo de Israel. Foi ele que tirou o povo do Egito. Foi ele que caminhou com o povo no deserto. Então, havia um propósito lindo, maravilhoso, mediante a tudo isso. E a primeira lição que eu aprendo nessa noite com essa mulher é a coragem de proteger, aleluia. Lá em Êxodo 2, a gente leu que ela engravidou e deu à luz um filho, e vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses, aleluia. Irmãs, ela arriscou sua vida para proteger Moisés, Joquebede. Ela precisou ter uma estratégia, e a estratégia que ela usou foi manter o menino dentro de casa, escondido ali, por 3 meses. Eu quero dizer para vocês, mães são chamadas a proteger espiritualmente seus filhos. E como que eu protejo meu filho, pastora? Qual é o exemplo maior que eu posso usar para proteger o meu filho como essa mulher fez? Joquebede escondeu ele por 3 meses. Foi a maneira que ela achou de proteger. Mas eu acredito que nesses 3 meses, Joquebede orou muito para que os soldados não batessem na sua porta, para que ela não fosse descoberta, para que o inimigo não viesse levar o seu filho e o matasse. Nós, mães, temos que pegar esse exemplo dessa mulher, mulheres. Eu e você precisamos orar pelos nossos filhos, pedir para que a proteção de Deus esteja guardando eles aonde eles estiverem, nos lugares que eles estiverem. O inimigo da nossa vida, mulheres, ele quer destruir os nossos filhos. Ele quer destruir a nossa família. E eu e você precisamos ser aquela que protege de oração. A arma mais poderosa que eu e você podemos usar para proteger nossos filhos é cobri-los de oração a todo tempo, a todo momento. Aleluia. Eu sei que às vezes é difícil a gente manter, para quem tem assim filhos já mais crescidos, que já estão na idade de sair, querer sair com os amigos, querer sair com as amigas. Eu sei que é mais difícil para o pai e a mãe segurar. Eu sei que às vezes o coração fica apertado, não vê a hora de chegar, às vezes nem dorme. A gente sabe disso porque nós já passamos por essa estação, nós já vivemos isso também com nossos pais. E eu me lembro quando a minha avó, às vezes eu saía e olha que eu não podia voltar de madrugada, tarde, a não ser se meus primos estivessem junto. Ainda mesmo assim era difícil a minha avó permitir eu sair. E às vezes eu voltava 10 horas, 11 horas, ou máximo meia-noite, a minha avó estava lá na sala, lá. Às vezes eu espiando pela janela, eu chegava assim e via ela lá olhando. Ela falava, agora eu posso dormir, agora eu vou deitar. Coisa de mãe, de vó, né? Então eu sei que é difícil para os pais. Eu sei que eu vou passar por essa fase também. Mas nós temos que sempre estar pedindo para que o Senhor proteja os nossos filhos. E é a nossa oração que vai livrar nossos filhos de armadilhas do inimigo e de grandes emboscadas que o mal possa preparar contra eles. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher, além de ter a coragem de proteger, é a criatividade na adversidade. A gente leu aqui no verso 3, que quando já não podia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Ela usou um cesto betumado, irmãs, e piche para impermeabilizar o cesto, para salvar a vida de Moisés.
Joquebede usou os recursos disponíveis naquela época para criar uma solução, para que nada de fora viesse para dentro do cesto e fizesse algum mal para Moisés. Eu vejo aqui uma mulher tampando brechas. Eu vejo aqui uma mulher tampando a menor brechinha que fosse, para que nenhum mal atingisse seu filho. Aleluia. Eu quero nessa noite perguntar para vocês: será que nós temos aqui nessa noite mulheres reparadoras de brechas? Aleluia. Será que nós temos aqui nessa noite mulheres que estão atentas a olhar o que lá fora está acontecendo e querendo entrar para dentro da nossa casa, afligir nossos filhos, nosso casamento, nossa família? Precisamos ser reparadoras de brechas, irmãs. Igual Joquebede, ela usou recurso ali naquele momento, naquele tempo, que tampava e não permitia que nada entrava para dentro do cesto. Assim, eu e você temos que ser, mulheres. Precisamos estar atentas para que nada entre para dentro da nossa casa e influencie nossos filhos, como a internet. Precisamos estar atentos ao que eles estão vendo. Aleluia. Precisamos estar atentos com as companhias que eles estão andando, irmãs. Precisamos estar atentos a qualquer brecha, para que o inimigo não entre e bagunce com tudo. Aleluia. Mães, você aqui nessa noite, seja uma reparadora de brecha. Não permita o mal entrar na sua casa. Esteja atenta à mínima brecha, pequena que seja. Fique atenta, irmãs, com o que os seus filhos estão assistindo, com o que eles estão vendo, com as companhias que eles estão andando, com o que eles estão fazendo, até o jeito deles se vestir, irmãs. É muito importante você ver e corrigir. Se está com uma roupa muito curta, mostrando demais, principalmente meninas, mulheres, adolescentes. Você é pai, você é mãe, você tem que repreender e dizer: filha, essa roupa não está legal, está marcando demais seu corpo, está mostrando demais, está um decote muito aforado. Nós temos que fechar as brechas, mulheres. Temos que fechar as brechas. Temos que ser como Joquebede. Aleluia, aleluia. O cesto ali representa, ela está fechando as brechas. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, precisamos pedir sabedoria para Deus, para a gente criar nossos filhos, mulheres. Hoje em dia eu falo que não é difícil você dar uma roupa para o seu filho, você dar um prato de comida para ele, o que você comer ele vai comer, o que você colocar para ele vestir, ele vai vestir. Às vezes tem pessoas que ganham roupa, mas o que está difícil hoje é criar. O que está difícil é você ensinar. Eu sei que para algumas mulheres aqui, que os filhos cresceu, não tem como mais você falar: vem cá, senta aqui, vou ensinar para você a Bíblia, os ensinamentos. Não, eu sei que não tem como mais. E nem é para você fazer isso também. O que eu quero dizer para você nessa noite, mulheres que aqui estão, mãe que aqui estão, ou você que ainda não é mãe, que futuramente terá seu bebezinho sendo gerado aí dentro de você. A gente precisa desde pequeno sermos o exemplo. Precisamos semear sementinhas no coração deles desde pequeno, pois depois de grande fica mais difícil você querer que ele sente na mesa e você querer ensinar para ele. Aí já fica difícil. Mas e daí, pastora, como que eu faço? Aí, irmãs, é como dizem: mães de joelhos, filhos de pé. Aleluia. É muito joelho, mãe. É muita oração pelo seu filho, pela sua filha vai ser. Porque depois de grande fica difícil você querer consertar.
Depois de grande fica difícil. E se você fez a sua parte quando eles eram pequenos, se você lançou a sementinha no coração dele, você falou do amor do Senhor, você trouxe ele para a igreja, você ensinou o caminho, ei, tira a culpa do seu coração. Você fez a sua parte, mas ele escolheu outro caminho. Então tira a culpa do seu coração, mãe. Porque você foi o instrumento de Deus. Você abençoou seu filho, você ensinou para ele. O seu maior exemplo hoje na presença de Deus já é um exemplo, aleluia. Então não se culpe nessa noite. O Senhor trouxe você aqui, mulher, para dizer: se liberte dessa culpa. Se você fez o melhor que você pôde para o seu filho se manter na presença de Deus, para ele ouvir a palavra de Deus, mas se ele escolheu outro caminho, continue apenas orando, intercedendo, porque esse é o papel de uma mãe que ora, esse é o papel de filhos estarem ainda de pé, por causa de uma mãe que está de joelho, orando e clamando, aleluia. Quem aqui nessa noite é fruto da oração de mães que orou, de vó que orou, aleluia. Eu também sou fruto de oração dos meus avós, orando por mim, intercedendo por mim, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãs. Outro ponto aqui, que é um exemplo que essa mulher nos dá, é a confiança no sobrenatural. Êxodo 2:4 vai dizer: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao rio Nilo para tomar banho. Olha aí, aleluia. Deixa eu falar algo para você. O ato de Joquebede ter deixado o menino no cesto e colocado ele no rio, não quer dizer que ela abandonou o seu filho. Eu vejo esse ato como alguém que confiou no Senhor e entregou para Deus. Alguém que chegou no seu limite e disse para o Senhor: Deus, daqui para frente é com o Senhor. Eu já fiz tudo o que eu pude para proteger essa criança. Eu o guardei durante 3 meses, eu o protegi durante 3 meses, eu cobri ele de oração e vou continuar cobrindo ele de oração até o meu último fôlego de vida, mas agora é com o Senhor, Pai. Tem mulheres aqui que precisam fazer como Joquebede, confiar no Senhor e entregar o seu filho, aleluia. Mas pastora, como que eu vou fazer isso? Ei, talvez seu filho possa estar nas drogas, na prostituição, fazendo coisas erradas que não agradam o seu coração. E não é por você ficar falando que ele vai deixar de praticar ou de fazer essas coisas, não é. Não adianta, você pode falar para ele, até fazer chantagem emocional, porque mãe faz, não faz? Tadinha, ontem eu fiz com a Bia, ela queria ir com uma roupa na apresentação dela, e eu queria que ela fosse com o vestido vermelho. E ela está naquela idade que ela quer colocar a roupa que ela quer colocar e acabou. E eu fiquei triste porque eu queria ver ela com aquele vestido. Aí eu fiquei, nossa filha, a mãe passou hoje o dia inteiro no médico, tomando injeção na veia. A mãe não está nem muito bem, mas eu estava já melhor já. E mesmo assim eu vou ir na sua apresentação. Você não poderia colocar o vestido que a mãe quer que você coloque ele para a mãe ver você? Não. Aí eu me segurei assim, aí o Eto já: nossa, Bia, assim que você ama sua mãe? Aí já nela, tá bom, viu? Eu vou colocar o vestido então. Então, não é só eu, né? A chantagem emocional às vezes, né? Às vezes cola, não cola? Vai que cola, né? Mas às vezes cola, né? E colou, ela foi. Então, mas às vezes não vai colar, né? Você vai falar pro seu filho: eu vou morrer e você não está liberto disso. Eu vou morrer e você não cria juízo, menina. E às vezes parece que escuta para um ouvido e sai pelo outro, não é verdade? Mas hoje o Senhor está nos convidando, mães e mulheres aqui nessa noite,
para a gente colocar confiança no sobrenatural de Deus. Somente confiar, entregar ao Senhor, acreditar que o Senhor está no controle. E Ele está no controle. Aleluia. Às vezes, tem situações que parece que saiu fora do controle. Tem lares que está tão bagunçado, com tanto levante, e você, sendo uma mulher de Deus, temente ao Senhor, não entende o porquê isso está acontecendo. Se você está na presença de Deus, você está orando, está apresentando a Deus. E às vezes os de fora podem até olhar e dizer: olha lá, ó a crente, ó o crente. Olha lá o que passa com o filho lá em casa, olha o que passa com a filha lá em casa. Cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? E a resposta que você tem que dar é sempre aqui eu dou para quem me pergunta: onde está o seu Deus? Você tem que dizer: no mesmo lugar. Aonde? No controle de tudo. Aleluia. É nesse lugar que Ele está. Aleluia. Irmãs, Miriam ficou vigiando. E a filha de Faraó, então, encontrou o cesto. E quem mais improvável para encontrar um menino era a filha de Faraó. Porque, pensa comigo, ela é a filha do homem que mandou matar os recém-nascidos, menino. E quem que encontra o cesto com a criança lá dentro? Justo a filha deste homem cruel. Só que você vê como que Deus é lindo. Quando você põe as coisas na mão do Senhor e deixa Ele no controle. A filha do Faraó se apaixonou pelo menino, achou ele maravilhoso, lindo. E Miriam, a sua irmã, ficou ali só olhando e vendo, observando. Aí a senhora vai dizer que ela vai até próximo a filha do Faraó e pergunta: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar o menino? Só que antes da Miriam falar para a filha de Faraó, a Bíblia vai dizer que quando ela encontra o cesto, as suas servas, suas criadas ali, encontra e traz para ela olha para o cesto e já fala: certamente é um hebreu. A criança estava chorando, a Bíblia vai dizer. E certamente era um hebreu. Ou seja, naquele momento, a filha de Faraó já poderia fazer algo com o menino cruel, como o pai dela tinha decretado. Porque ela viu que era um menino que talvez alguma mulher, alguma hebreia colocou no rio para tentar escapar dos soldados, deles matar. Mas o que ela faz? Ela colhe, aleluia, ela colhe. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Quando Deus tem um plano de bênção para alguém, Ele usa todas as circunstâncias, inclusive as que parecem adversas, para que essa bênção se manifeste. Aleluia. Deus é capaz de transformar o mal em bem, mulheres. Até mesmo aqueles que parecem estar contra, podem no final contribuir para o cumprimento da bênção divina. Aleluia. A filha de Faraó encontrar o cesto parecia ser algo que iria contra aquele momento ali de ter um final feliz. Mas não. A menina encontra, já se apaixonou por aquele bebê. E aí Miriam logo já fala para ela: opa, eu tenho uma mulher que pode amamentar ele, eu vou chamar ela. Quem que Miriam vai chamar? A mãe do menino, Joquebede. É ou não é um plano divino? É ou não é Deus estar no controle de tudo, mulheres? Aleluia. Por isso, mulheres, quando Deus começar a agir, a fazer, não questione. Não questione. Aleluia. Dentro do processo, a gente às vezes quer questionar a Deus. A gente quer às vezes ensinar a Deus como Ele tem que fazer, na verdade. Mas, irmãs, a partir de hoje, não questione os processos que você está vivendo. Não questione.
em meio aos processos dolorosos, difíceis, desafiador, somente glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Se você colocou a sua confiança em Deus, se você depositou tudo para o sobrenatural acontecer, só descansa, somente descansa, aleluia. Porque, olha só, se Joquebede mantesse Moisés escondido por mais tempo na casa dela, irmãs, o que iria acontecer? Certamente Moisés tornaria escravo quando ele crescesse também, seria mais um escravo no meio do povo, ou ele morreria. Mas a partir do momento em que Joquebede, ela resolve entregar tudo no controle de Deus, olha o milagre aí acontecendo. E aí, irmãs, a Bíblia vai dizer que ela então é a mãe de leite do menino. E a Bíblia vai dizer que ela ficou com o menino até ele crescer, porque a Bíblia diz aqui, ó. Então, verso 9, então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e mamento para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Aleluia. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés significa tirado das águas. Até o nome dele tem a missão que ele carrega. Olha que lindo isso. É lindo, não é? É plano de Deus ou não é? Aleluia. E aqui nós vemos que a mãe de Moisés até recebeu para amamentar o filho dela. É Deus ou não é Deus, irmãs? Então, irmãs, não questione. Não questione. Deus escreve histórias improváveis quando confiamos nele. Aleluia. Confie no Senhor. Saia daqui essa noite, você mãe, você mulher, confiando. Entrega seus filhos ao Senhor. Não desista dos seus filhos. Em meio às crises que talvez ele esteja passando, não desista dos seus filhos. Entregue os seus filhos em oração a Deus, mulher. Esse culto, mulheres que clamam, é para isso. É para nós clamarmos a Deus, ao único Deus que nós servimos, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. É aqui que nós temos que nos unir em oração, uma pelas outras, juntas, no mesmo propósito, para clamar, para pedir, para interceder pela nossa família, pela nossa casa. A conclusão, mulheres, já estou partindo para o final dessa ministração. A conclusão dessa história, que o Senhor fez eu compreender a importância de nós deixarmos um legado. Aleluia. E o legado de Joquebede, qual foi? Foi um exemplo de coragem, de fé e de amor maternal. Aleluia. Joquebede é lembrada, irmãs, como uma mulher que lutou para salvar o seu filho. Como uma mulher que lutou pela vida do seu filho. E você aqui nessa noite também tem que lutar pela vida do seu filho. Você não pode ficar vendo o inimigo tocar no seu filho, bagunçar com a mente dele, tirar a identidade dele de filho, porque muitas das vezes é isso que o inimigo vai fazer. Ele vai querer tirar essa identidade dos nossos filhos, de que eles são filhos de Deus, de que eles são filhos amados, de que nós daríamos a nossa vida, se possível, por eles. Que mãe que não faria isso? Aleluia. Ei, o Senhor quer nos chama nessa noite para formarmos um exército resistente contra o mal, contra a nossa família. Nós não podemos mais permitir o mal entrar e sair da nossa casa, da vida dos nossos filhos.
Esse mês é um mês onde as mamães são homenageadas. É onde os filhos honram a mãe. É onde os filhos lembram da mãe, de um telefonema, de dar um presente, de dar um mimo, até mesmo dar um abraço, que às vezes não deu desde o começo do ano. Não é verdade? Só que quem é que está nesse culto hoje aqui e vai clamar pelo filho? É você, mãe. É você. Olha a responsabilidade. Por mais que seria para os filhos estarem orando por nós, nos abençoando, os filhos sendo gratos pela mãe, pelo pai, porque às vezes a gente vai errar, e como a gente erra. Nenhuma mãe é perfeita. Mas quando eles crescerem também, ter as famílias deles, eles também vão errar. Eles não serão perfeitos. Com certeza não serão. Mas olha nós aqui, no mês onde nós era para estar sendo homenageada, estamos aqui unidas em oração, clamando pelos nossos filhos, pedindo a Deus proteção a eles, pedindo para que o Senhor guarde a vida deles, pedindo para que o Senhor livra-os do mal, das tentações, das armadilhas do inimigo, que são, irmãs, olha, numerosas, para acabar com as famílias. Eu pergunto para você, que legado você tem deixado ou vai deixar? Uma mãe que orou pelo seu filho todo instante, que acreditou na libertação do seu filho, que acreditou na restauração da sua filha, que acreditou talvez até mesmo na conversão do seu filho, até o fim da sua vida. É tão verdade o que falam, mães de joelhos e filhos de pé. Aleluia. Ai, se não fosse uma mãe estar de joelho para o seu filho. Ai, se não fosse uma mãe estar pagando o preço que for pelo seu filho, pela sua casa. Talvez quem ainda não é mãe não entende esse amor que nós sentimos. Talvez quem ainda não é mãe, não gerou no seu ventre, não saiu de dentro de você, não consegue entender a super proteção que nós mães temos com os nossos filhos. Elas só vão entender quando elas tiverem os seus filhos. Eu sei que tem algumas que exageram um pouco, né? Que nós temos que deixar eles também crescerem, ter as suas frustrações, também terem os seus dias em que eles vão, com os seus próprios erros, aprender como nós aprendemos, não é verdade? E aí tem aquelas mães que querem colocar o filho numa bolha e proteger de tudo, de todos e de tudo, né? Mas tem aquelas mães que você não desiste dele, de lutar por ele. Você não desiste de ver seu filho formado. Você faz de tudo, luta e faz de tudo para que seu filho se forme na melhor escola, tenha uma boa educação e tudo mais. E você está certa em ter esse pensamento, em querer isso para o seu filho. Aleluia. Você tem que ser a maior intercedora do seu filho. Você tem que interceder por ele. E você também tem que ser aquela que está ali junto dele. Aleluia. Nos momentos bons e nos momentos não tão bons também. Aleluia. Filhos também precisam de colo, de carinho, de atenção, mães. Às vezes nós estamos tão atarafadas com tantas coisas, distraídas com tantas coisas, que nossos filhos às vezes só querem que nós parem um pouco e dê atenção, dê um carinho, dê um cheiro. Qual foi a última vez que você falou para o seu filho, senta aqui no meu colo, estica a perna aí no sofá, põe a cabeça aqui, e você fez um carinho, um cafuné nele? Qual foi a última vez que você fez isso, mãe? Eu tive esse privilégio de fazer isso com a Bia sábado. E de brincar, quem viu o meu story brincando de Barbie com ela? Foi muito engraçado. Faz tempo que ela vinha pedindo para mim brincar de Barbie com ela. E eu nunca parava para brincar com ela. Eu falava assim, ai, amanhã a mãe brinca. Ela vinha, mãe, põe nós brinca. E sempre lá, na correria. Ou às vezes até distraída com nada. Só assim, me distraí. Quando eu fui ver, não sobrou tempo e não brinquei com a minha filha.
Mas sábado foi o dia de eu brincar com ela e brinquei muito. Nossos filhos estão crescendo, mães, mulheres. Eles precisam de atenção, de carinho, de correção também quando for preciso. Mas principalmente eles precisam da nossa oração. Aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé. Assim como Joquebede colocou Moisés no cesto e lançou nas águas e confiou que nada de ruim aconteceria com seu filho, assim somos nós também, mães, nessa noite. Que quando nós deixamos nossos filhos na escola, na universidade, em algum lugar, nós confiamos que Deus vai proteger eles, vai guiar eles nas melhores escolhas deles. Quem assim acredita, quem assim crê nessa noite? Quem trouxe uma fotografia do seu filho? Alguém trouxe a fotografia? Alguém trouxe algum objeto pessoal? Pegue ele neste momento agora, como eu vou pegar a minha. Aleluia. Eu quero, como nós não estamos com um número grande de mulheres, eu gostaria que você viesse aqui para frente, aqui próximo do altar. Você que trouxe a fotografia, que você colocasse aqui no altar. Vem para frente, mulheres, saia do seu lugar. Aleluia. E vamos orar juntas, no mesmo propósito, juntas. Aleluia. Minhas pastoras, pastora Clarinha, pastora Ariane. Cadê a missionária Kátia? Missionária Kátia, cadê ela? Ela também, vou pedir a ajuda da intercessão neste momento, para interceder, amém? Vem se chegando, mulheres, você que não trouxe, não tem problema, venha para frente também, pode vir. Vamos orar juntas aqui pertinho uma na outra. Às vezes talvez você está aqui nessa noite e não tem forças mais para orar. A luta está tão grande dentro da sua casa, com os seus filhos. Talvez não é com o seu filho, é no seu casamento. Às vezes é com alguém que você ama. Venha clamar, venha próximo do altar. Aleluia, venha, sai do seu lugar. Adolescentes, vocês que vieram para o culto, venham orar pela sua mãezinha nessa noite. Venha pedir para Deus dar saúde para elas. Venha pedir para Deus dar muita saúde, para que elas possam ver vocês se formar, vocês se casar. Aleluia. Para que elas possam ver seus filhos nascerem. Aleluia. Ore pela sua mãezinha nessa noite. Vem, intercessoras, pode se chegar mais próxima aqui. Vamos nos unir juntas no mesmo propósito. Propósito esse de orar, de clamar ao Senhor pelos nossos filhos. Aleluia. O inimigo não vai roubar a alegria do seu lar, mulher. O inimigo não vai roubar a alegria da sua casa, em nome de Jesus. O seu filho é um presente de Deus para você. Não desista dele. Não desista. Aleluia. Você que é casada, que ainda não tem filho, que tem um desejo de ser mãe, coloque a mão no seu ventre e comece desde já a profetizar. Comece a orar que o seu filho será uma bênção, que você vai gerar no tempo do Senhor. Que no tempo do Senhor você dará a luz. Que você vai ser uma mãe de honra para o seu filho. Aleluia. Oh Deus, começa a abençoar essas mulheres nessa noite, Pai. Essas mães que aqui estão, Pai, colocando diante do Senhor a vida dos seus filhos, Pai. Algumas aqui não têm mais força, meu Deus, diante das lutas que têm passado, enfrentado dentro de casa, a rebeldia do seu filho, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, ter misericórdia dessa mãezinha aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Jesus, dessa mulher aqui, Pai, que está clamando, que está intercedendo pela sua casa, pela sua família, meu Deus. Pai, não permita o inimigo, não permita o mal entrar no coração dos filhos dela, Pai. Venha repreender, Pai, toda a fúria do inimigo que tem, Senhor, tomado conta da mente, dos corações dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, venha anular toda a sentença de morte,